São esses mecanismos que grandes marcas usam para conseguirem aumentar o número de receita. Ou seja, o que você precisa compreender é que quando você tem uma marca que ela tem uma identidade clara, um bom posicionamento, uma boa comunicação, o resultado disso é aumento de atenção das pessoas e, consequentemente, dinheiro no caixa. Ter uma marca é igual ter um número de associações certas na cabeça do teu cliente e fazer com que então ele queira comprar o teu produto da tua marca que você vende. E é exatamente o passo a passo que eu vou começar a falar a partir de agora aqui com o Alan e o Arthur. Bom, existe uma coisa muito interessante, estava estudando e eu entendi uma coisa de um tempo para cá, né? Por que as pessoas desejam o que elas desejam? Essa foi a pergunta que apontou assim na minha cabeça. Porque eu, de fato, quando comecei a pensar nisso, eu não conseguia compreender por que as pessoas tinham vontade de consumir algumas coisas e por que elas não tinham vontade de consumir outras. Sei lá, a gente poderia ter uma resposta muito banal para isso, né? Tipo, cara, é porque sim, né? Que é essa resposta que o pessoal dá, porque ela viu várias vezes. É porque ela viu o anúncio e aí ela gostou e ela precisava daquilo. Beleza. Eu acho que isso tudo são respostas que elas não investigam de fato a causa interior, o movimento interior da alma de uma pessoa que faz com que ela de fato compre. Que de fato faça ela abrir a carteirinha dela, pegar o cartão de crédito, ou pegar os 50 pila e pagar. Eu comecei então a questionar, cara, o que faz a opinião de alguém? O que faz o desejo de uma pessoa? O que fabrica desejo na vida de alguém? E aí eu fui entender algumas coisas e com essa pergunta no meu coração eu comecei a entender uma coisa chamada opinião pública. Criação de opinião pública, que é o assunto que a gente vai falar. Como que a gente entende a opinião pública? Como é que, então, a opinião pública utiliza da propaganda para propagar uma ideia? Porque propaganda é isso. Propaganda é propagar uma ideia. Então, quando a pessoa faz um Reel no Instagram, ela posta um artigo no LinkedIn, ela está propagando uma ideia através de um veículo de mídia digital. Quando a pessoa, ela, por exemplo, ela coloca o nome dela na rádio local da cidade, ela está usando o veículo de mídia chamado rádio, no qual ela está usando através somente ali da comunicação verbal para falar o que ela entrega. Enfim, o ponto que me chamou a atenção foi, cara, no universo hoje de internet, onde não precisamos mais, por exemplo, da Globo para veicular uma propaganda, mas de graça a gente consegue gravar do nosso próprio telefone, e na onde então, de fato, tem esse dado já recente mostrando que as pessoas têm comprado cada vez mais por conta da personalidade do dono, e essa é uma informação que a gente não pode esquecer, as pessoas estão comprando cada vez mais de marcas, de empresas, pelo fato que elas gostam do dono. E esse movimento ele é muito característico e ele é mais potente, pela minha pesquisa e pelo meu observar da carruagem, no Brasil. Porque o Brasil, diferente dos Estados Unidos, que também isso é muito forte, mas diferente da Europa, aí sim existe uma grande diferença, e de outros países, existe um ponto comum. Aliás, existe um ponto incomum a todos esses outros países. O brasileiro, ele é um povo que predominantemente é um povo que culturalmente é mais afetivo. É um povo que culturalmente é mais quente. A nossa cultura, ela tem uma cultura de amizade, uma cultura de ter mais calor humano nas relações de amizade e até de conhecidos, né? Então, por exemplo, me lembro muito bem quando estava na Dinamarca, para cumprimentar as pessoas, elas cumprimentavam a gente meio durinhas assim, sabe? Até, tipo, meio que mantém distância de mim, porra, sabe? Na Alemanha, porra, nem se fala. Na Alemanha, as pessoas que eu conversei, gentis, mas, bicho, uma certa distância. A Itália já é um povo mais quente, e inclusive isso tem uma relação clara com os trópicos, né? Com os locais mais frios, de fato, produzem pessoas, de certa forma, mais frias. É interessante isso, né? Então as pessoas são afetadas, de fato, pela luz do sol. E em locais mais quentes, que é o caso da Itália, o povo é um pouco mais caloroso. Mas o Brasil, que é um país tropical, então tem ele tem, de fato, esse marco cultural. Um povo que gosta de gente. Um povo que necessita se conectar com gente.
Então aqui eu estou amarrando já alguns pontos, né? Aliás, eu estou amarrando não, eu estou abrindo pontos aqui, eu estou abrindo conceitos. Então o brasileiro, o primeiro conceito que eu amarro é, gosta de gente. Provavelmente, nós gostamos mais de gente que a maioria dos outros países. Então no Brasil, mais do que nunca, o dono, dona de empresa, o fundador, que for para frente do negócio, que ele colocar o rosto na câmera, o rosto na cara da marca, ele vai vender mais. Isso não é eu falando, você vê Flávio Augusto falando isso, você vê o Adib falando isso, você vê a turma do G4, o Thales Gomes falando isso. Então, eu estou falando das pessoas que formam os empresários brasileiros no sentido de gestão, né, e, enfim, outras atividades, estão falando exatamente sobre isso. E estão assim, cara, pedindo, quase implorando, cara, aparece, bicho. Vai ser bom para tua empresa ganhar mais dinheiro, porque teu produto é bom, teu serviço é bom, etc. Legal. Mas eu ainda não respondi as questões que eu vim aqui responder. Aqui eu só estou abrindo aqui o mapa do nosso Brasil. Então, todo dono de empresa ele tem que saber, em primeiro lugar, qual ambiente ele está situado. E esse ambiente ao qual ele está situado é um ambiente de ideias. Então, o ambiente que nós estamos situado, o Brasil, nós temos ideias coletivas aqui neste país. As regionais e as nacionais. Bom, e aí volto à minha pergunta que eu comecei a nossa conversa. De onde vem o desejo das pessoas? Esse desejo ele é fabricado? Esse desejo ele é montado por alguém? Como assim, Will? É literalmente isso, é você pensar que tem pessoas hoje sentadas pensando em, cara, o que eu vou fazer exatamente agora para as pessoas desejarem isso aqui, sendo que elas não precisam disso? Ou, como é que eu vou fazer as pessoas desejarem isso aqui é bom para elas, elas precisam disso, mas elas não sabem que precisam disso. Então eu preciso fabricar esse desejo na cabeça delas. Então eu vou começar a nossa conversa, bom, já comecei a conversa, né, mas eu vou dividir ela por dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do desejo, na qual eu quero falar. Porque se eu não entendo por que uma pessoa deseja, depois eu não consigo encaixar os próximos conceitos, que é por que então a opinião pública é importante, por que então é importante criar uma opinião pública, como que eu investigo esse mercado, para que no final desse vídeo, quem esteja assistindo, consiga claramente entender como aplicar isso no próprio negócio, passo a passo, para conseguir construir não só uma narrativa mais clara, mas como também uma forma de construir mais desejo na cabeça das pessoas de comprar os seus produtos ou os seus serviços. Bom, então a primeira coisa que a gente tem aqui que instalar na nossa cabeça. Eu cheguei a uma conclusão. O desejo humano, que é o que a gente chama de vontade, tá? Então quando a gente vai estudar um pouco sobre a alma humana ou a psicologia, a gente entende que o homem ele é dividido em partes. O homem ele pode ser dividido em 3 partes, por exemplo, 3 faculdades: corpo, alma e espírito. Ele pode ser dividido em 7 partes: senso comum, apetite concupiscível, enfim, né? A ação cogitativa. Não vou falar dos pormenores disso porque não é a intenção da nossa aula, né? A gente pode dar uma aula um dia só falando das faculdades humanas e como que elas se interligam com o marketing, por exemplo. Mas o que mais importa é a vontade humana, que é como se fosse um órgão, literalmente rim, coração, pulmão, da alma ou da inteligência. Então, a vontade, ela é como se fosse um arco e flecha. Então, preciso que quem esteja ouvindo, assistindo agora, imagine um arco e flecha, né? Tensionado por uma pessoa. Então, no caso, você é essa pessoa que está puxando um arco e a flecha. A flecha é a vontade ou o desejo, beleza? E ela vai apontar para um alvo. Quem faz, olha que interessante, quem faz aumentar a possibilidade da pessoa escolher um alvo, que eu já vou aí eu vou começar a dar exemplo de produtos agora, é o que nós chamamos de opinião pública. Então vamos lá. Só para que fique claro, a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu anotei aqui pra gente, para trazer exatamente a coisa, o desejo ou a vontade é o objeto da vontade, ou seja, o que a vontade deseja. Sei lá, eu desejo essa caneta.
baratinha. Eu desejo uma caneta chique. Beleza? Então, isso é o objeto da vontade, o objeto de desejo, né? Ok. Em geral, as pessoas que escolhem, em última instância, escolher aquilo que elas escolhem, mas elas são influenciadas por algo que a gente chama de intelecto. Ou seja, nada pode ser desejado antes de estar na cabeça da pessoa. Então, olha só que interessante, beleza? Eu vou criar uma campanha, eu vou criar um post, eu vou criar uma propaganda. E aí eu vou pensar numa propaganda muito boba para a gente conseguir começar a articular as informações e etc. Vou criar a propaganda aqui dessa caneta. Eu vou fazer um post da caneta. Ah, essa caneta é muito boa, ela é maravilhosa e ela vai fazer com que você se sinta chique e etc. Legal. Fiz ali meu post. Esse post, né, ele passou pelos teus olhos. Tu não quis no primeiro momento, mas ele ficou já no intelecto. Já está armazenado na memória. Conforme esse mesmo post ou outros posts relacionados ao que é ter uma caneta Montblanc, por exemplo, vão aparecendo para mim, e obviamente se isso está na minha dimensão de interesse, automaticamente eu começo a ter vontade de comprar aquilo. Então, só para que a gente entenda de uma forma muito sucinta e muito simples, o desejo é a flecha. Você está segurando ali o arco e a flecha e etc. A opinião pública que forma esse desejo, através da propaganda e etc., é como se fosse o instrutor que fica te ajudando a colocar o arco na direção certa para atirar. E o alvo é o próprio produto. O alvo é o próprio produto. Se você conseguir cultivar, olha o que eu estou falando, cultivar bastante o desejo das pessoas para elas desejarem isso, vai acontecer o seguinte: ela tem uma probabilidade melhor de comprar. Número 1, então, fechando esse conceito aqui, que para alguns deve ter ficado muito simples, para outros mais abstrato. Para eu desejar algo, antes tem que estar na minha cabeça de alguma forma. E normalmente a primeira forma, que é o que eu vou começar a falar daqui a pouco, entra na forma de ideia, ainda não de produto. E eu já vou falar sobre a diferença de ideia e depois produto que encaixa na ideia. Mas, os exemplos da caneta, a caneta apareceu várias vezes, de várias formas diferentes, com várias histórias diferentes. Automaticamente você está imerso nessa opinião, ou seja, isso foi entrando na tua cabeça e isso começou a moldar teu comportamento. E automaticamente a tua vontade está apontada, essa flecha está ali pronta para ser solta em alguma direção, e automaticamente ela vai ser solta se o seu apelo for melhor do que o apelo dos outros. A tua comunicação for melhor que a comunicação dos outros. Ou a forma de mostrar esse produto for melhor que a forma dos outros mostrarem o produto. Só que tem uma coisa anterior a isso. E é aí que realmente começa a entrar a nossa aula. A nossa conversa mesmo. Porque o que a gente tem que entender? Número 1, brasileiro é um povo afetivo. Conceito de número 2. Para uma pessoa desejar alguma coisa, ela precisa ver aquela coisa várias vezes. Então, já 2 lições para você entender. Brasileiro quer atenção, quer acolhimento. 2, para uma pessoa desejar alguma coisa, ela precisa ver. Ponto. Né? Até então não tem nada de complexo por aqui. E aí você já pode até trazer ideias, né, cara? Então tem que mostrar mais o meu produto, tem que mostrar mais o que o meu produto faz. Tipo uma Polishop. Cara, é um começo. Aquilo não funciona tanto mais, mas é um começo muito bom. Né? Você falar do produto, você mostrar os benefícios dele, a qualidade, as histórias que ele transformou. Tá? Isso faz parte e é brutalmente importante, inclusive. Mas existe uma coisa anterior, cara, que é muito legal. Alguém aqui hoje deseja ter uma máquina fotográfica? Agora eu tô perguntando para vocês. Não. Não com prioridade? Beleza. Alguém aqui hoje deseja ir para a Disney? Mais do que ter uma máquina fotográfica? Mais do que uma máquina fotográfica. Legal. Mesmo que você não goste muito de parque, né? Talvez parque para você nem é tão importante, mas sei lá, você tem filho, você gosta de ir, ou você quer ir para ver um negócio, ou sei lá. Cada um pelo seu motivo, assim.
Desejaria levar os meus filhos para Disney. Você quer levar os seus filhos. Pô, beleza. Por influência de uns terceiros. É isso aí. Beleza. Aqui eu começo a ideia de opinião pública. E eu já vou desmembrar a ideia. Eu escrevi um texto aqui. Inclusive, todo esse artigo que está escrito aqui, ó, no papel e na caneta, vocês vão ter acesso para baixar 100% gratuito para que você tenha todas as informações conceituais também do artigo que eu escrevi e a parte prática para você implementar. E eu vou ler daqui a pouco aqui a definição de o que é opinião pública e depois os gigantes da opinião pública, porque eu fiz uma definição muito contemporânea do negócio. Não que esteja diferente da original, mas é o que é a coisa. Por que você deseja mais ir para a Disney e menos uma máquina fotográfica? Porque a máquina de mídia fala muito menos hoje de câmera do que da Disney. A Disney fala muito mais e a máquina de mídia fala muito menos quando o assunto é máquina fotográfica. Por quê? Porque o desejo das pessoas mudou. Porque o mundo mudou. Você vê até ir para Disney, né? Agora tá muito em alta ir para o Japão, né? Então o que aconteceu? Tem várias pessoas famosas indo para o Japão, várias coisas da cultura do Japão aparecendo à tona. Perfeito. Né? E vários vídeos sendo feitos, né? Reels, vídeos no TikTok, da galera indo no Japão, fazendo dicas de viagem, indo pro Japão, quanto custa ir pro Japão, você na cultura do Japão, e agora eu quero ir pro Japão. E aí esta é a pergunta. Quem fabricou este desejo? A mídia. A mídia de relações públicas do Japão, porque marketing, propaganda, opinião pública deriva de uma profissão inventada em 28 chamada relações públicas. Então, é um time de marketing do país que começou a entender o jogo do marketing e começou, em primeiro lugar, olha que interessante que eu vou falar agora. Eles começaram a definir o desejo ou definir o que as pessoas vão desejar a partir de agora. A gente quer que as pessoas comecem a desejar ir para o Japão agora. Só que antes de você comprar o produto de ir para o Japão, primeiro eles geram o desejo de você ir para o Japão. Então, toda opinião pública ela nasce primeiro como uma ideia, não como produto. E aqui tem uma definição muito elegante que eu fiz. Eu chamei isso de gigantes da opinião pública. Gigantes entre aspas, né? Então, existem homens de carne e osso hoje pensando, cara, qual é a próxima coisa que eu vou fazer as pessoas desejarem? Mesmo que elas não precisem. Ou, se precisarem, beleza, ok, mas é neutra coisa. Então vamos lá. Essas pessoas que fabricam o que as massas ou que o grupo de pessoas irão desejar são responsáveis por definir o desejo das pessoas, ou ao menos sugerir o que elas devem desejar. Como? Quando a sugestão é minimamente aderida, e eu já vou dizer como que ela é aderida, é posteriormente amplificada e intensificada. Então, uma vez que o cara vai lá, ele fez um post do Japão, fez um teste com 10 influenciadores, deu certo, isso é intensificado para 50, para 100, para 200 influenciadores, que no início são pagos. No início são pagos. E depois, pessoas gratuitamente começam a fazer isso também, que aí, no caso, é quando a ideia foi aderida. Então, primeiro, a coisa entra em forma de ideia testada em pequena escala. Sempre através, então ela é testada sempre através dos veículos de propaganda, como a internet, TV, rádio, jornais e, obviamente, a mídia que mais importa, né? Então a pessoa, os criadores de opinião pública, que toda pessoa que tem uma empresa, ela é uma criadora de opinião pública, sabendo disso ou não. Todas essas pessoas, o que eles fazem? Eles especificamente vão no canal de mídia que mais tem o cliente dele lá provavelmente, e lá ele coloca para rodar, e eles escolhem as pessoas que são referência nesses veículos, que pode ser ela mesma, que deveria ser, para todo dono de empresa, mas caso ele não seja muito famoso ainda, ele pode ter pessoas que são influenciadores que falam daquilo que ele fala, ou falam com a audiência que ele quer falar, como a Virgínia, por exemplo, fala com o Brasil inteiro, de certa forma. As marcas patrocinam ela para ela falar dessas marcas porque ela é uma interlocutora delas. E no caso da internet, aqui, ele escolhe a rede mais relevante e o personagem, então, mais ideal para representar aquele produto. Então, olha só que interessante. Cara,
É que a Virgínia já tem uma dimensão assim, já muito grande de elasticidade de mercado. Mas vejamos bem, combinaria a Virgínia ser paga pelo Comitê Japonês de Opinião Pública de Relações Públicas para ela ir para o Japão e levar a audiência dela para lá de certa forma, sim ou não? Sim. Se ela comunica com a massa, Sim. Ela gera um desejo de massa. E, inclusive, como ela gerou um desejo de massa, talvez quem segue ela não compraria. Mas a empregada doméstica que gosta lá do conteúdo dela vai falar, pra patroa dela, olha só como é que o Japão lá é bonito, né? E não sei o que lá, e mostra o vídeo ali pra patroa, por exemplo. opinião pública. Gerando uma opinião pública, um senso comum novo, um desejo novo que não existia antes. Então aqui eu queria só fazer a conclusão rápida agora então. Olha só. Para a gente definir o desejo de uma pessoa é assim que funciona. Primeiro, a gente escolhe um grupo. Depois que a gente define esse grupo, a gente investiga as necessidades que esse grupo tem, as soluções que ele está buscando, as soluções que faltam nesse grupo, o espírito do tempo, que é o Zeitgeist. Então tem que entender o que está acontecendo no tempo. E aí eu já vou responder aqui sobre a Disney e a câmera. O senso comum daquele grupo, o que é comum para aquele grupo, os comportamentos daquele grupo. Depois, eu embalo esse desejo como um conceito universal, como uma ideia. Viajar para o Japão é bom. Olha como viajar para o Japão é legal. Ainda não é produto. E ele escolhe o veículo para divulgar isso, que pode ser TV, rádio, internet, eventos, cinema. E depois que ele escolheu esse programa, o criador de opinião pública, ele vai colocar no programa mais relevante para a audiência que ele quer buscar, e ele escolhe o ou os personagens mais relevantes para propagar o desejo. Ainda em forma de ideia. Não é forma de produto ainda. Está em forma de ideia. O exemplo do Japão foi maravilhoso. Por exemplo, por que de repente muitas pessoas, muitos empresários no Brasil começaram a procurar e começaram a entender que a solução da vida deles é ter gestão? Primeiro, começa a vir, então, a geração do G4, vem Flávio, vem a galera de empreendedores lá atrás do meusucesso.com. Num primeiro momento, o empreendedorismo no Brasil era uma coisa completamente afetiva. Lembrem do meusucesso.com. Contava histórias de sucesso para as pessoas se inspirarem a empreender. Sim. Ainda não tinham os produtos. Depois que muitas pessoas começaram a empreender, o brasileiro é um povo muito empreendedor. Vejo que muito por necessidade, não porque tem habilidade de empreender, tanto que a maioria das empresas quebra rápido. Muitas empresas, obviamente, nesse meio tempo também deram certo, mas aí faltou o quê? As ferramentas para fazer um negócio funcionar. Os produtos. Se você olhar para o mercado, você vai conseguir ver claramente isso que eu estou falando. De 2005, 10 até 2015, não tinha ferramenta muito clara, ao menos, para você comprar para resolver o problema. Primeiro, muitas pessoas quiseram começar a empreender, começaram a ser apaixonadas por empreender. Depois que tem muitas pessoas empreendendo, então olha só, primeiro entrou como ideia, que empreender é legal. Depois veio os produtos para você conseguir empreender de forma legal. E aí depois, dentro desses produtos, aí existe uma coisa chamada guerra de opinião pública para aquele grupo. Então, dentro do grupo de empreendedores, que hoje são mais de 20 milhões de CNPJs brasileiros, quase 4 milhões que faturam pelo menos acima de 1 milhão por ano, e 1 milhão só que fatura acima de 10 ou 100 milhões, eu não me lembro bem. Então, me ponderem aí exatamente aí nos números. Mas, dentro da bolha empreendedorismo, que existem pessoas que têm necessidades, soluções que já existem dentro desta bolha, soluções que faltam, que você consegue enxergar soluções que faltam nessa bolha, análise do espírito do tempo. Então, como é que o mundo tá? Como é que o Brasil tá? O Brasil esse ano tá mais revoltado? O Brasil esse ano tá mais otimista? O Brasil esse ano tá mais medroso? O Brasil esse ano tá com mais raiva? Por exemplo, a palavra do ano passado foi basicamente raiva. Foi conflito entre pessoas. A palavra que definiu o espírito do tempo do Brasil. E mundial, inclusive. Automaticamente, se eu entendo o espírito do tempo, eu produzo conteúdos dentro desse espírito do tempo, beleza?
Eu analiso como é o senso comum dos empreendedores, da bolha dos empreendedores e os comportamentos que eles têm. Depois que eu investigo isso tudo, e tem método para investigar, como eu falei, vocês vão receber um framework passo a passo de como investigar isso, você começa a ver ali que tem uma guerra, como um cabo de guerra, uma briga de opiniões públicas. Uma bolha ou uma parte dos detentores da mídia, aí vem os grandes influenciadores do empreendedorismo, falam que gestão é o que vai fazer a empresa crescer. Outros da bolha do empreendedorismo falam que AI é o que vai fazer a empresa crescer. Outros falam, como eu, que o que vai fazer uma marca de fato crescer, uma empresa aí de fato crescer, é ter uma marca e um rosto à frente da marca. É o conceito de founder-led growth, o dono aparecendo, o dono na frente da empresa, o dono como o rosto da empresa. E agora olha que interessante, se vocês conseguirem analisar. De um tempo para cá, os empreendedores mudaram o desejo deles de gestão, de certa forma, e estão mudando o desejo deles aos poucos para quê? Para aparecer, para ter uma marca mais forte. Porque o que o empreendedor, como senso comum, quer, todos eles? Dinheiro. Se o empreendedor quer dinheiro, eu preciso de soluções que façam ele ganhar dinheiro. E aí vem a questão, qual solução ajuda ele a ganhar mais dinheiro? Gestão, AI ou marca? Entre outros pequenos conflitos que tem no mundo dos empreendedores. Sim. Eu posso falar com a mão nas costas e qualquer pessoa que seja minimamente sã analisar, marca é o que mais faz uma empresa ganhar dinheiro. Basta olhar os cases de sucesso que nós temos em qualquer área do mercado. Exato. A gente tem cases de sucesso, cara, de pessoas que tinham produtos maravilhosos, tinha uma gestão excelente, mas não tinha lead batendo na porta morrendo de vontade de comprar. Por quê? Porque não entendia o que a marca era. A marca estava fora do eixo, ela não tinha uma identidade clara. Ela não mostrava para o mundo, ei, esses são os meus diferenciais, é isso que eu tenho diferente comparado aos concorrentes. Eles não se comunicavam direito. Quando a gente colocou eles à frente do negócio da forma assertiva, o que aconteceu? Começou a chover muito lead na porta deles. Por quê? Pelo simples fato que ele começou a aparecer. Mas o motivo anterior é para que, olha que interessante que eu vou falar agora, para que ele desejasse marca, ele desejasse ter uma marca, antes quem formou o desejo dele foram os maiores players do mercado do empreendedorismo. O Flávio Augusto, de um tempo para cá, começou a falar muito sobre marca pessoal. O Adib, que é o maior empresário hoje brasileiro no sentido de ser admirado pela grande massa e pelos empresários, fala sobre a marca tem que ter cara, a marca tem que ter rosto, o tempo inteiro. Ele plantou a ideia. Ele não tem um produto disso, talvez tenha, uma hora ou outra, não sei, né? Monte uma sociedade com outra pessoa, mas olha só o que ele fez, cara. Ele fez exatamente esse movimento. Marca tem que ter cara. E quando ele conseguiu fazer esse movimento de marca tem que ter cara, várias empresas como a minha começaram a ganhar muito mais força. Porque a opinião pública foi setada. E aí vem o que eu falo para todo mundo que está ouvindo. Quem são os maiores players, os maiores influenciadores do seu mercado que não diretamente precisam ser seu concorrente? É quem que tá com o holofote que fala para o grupo inteiro. Vá lá na porta desse cara e vê o que ele está falando. Porque o teu trabalho de dono de empresa é fazer o quê? Cara, meu caso, se o Adib tá falando marca, graças a Deus, porventura, hoje a gente cria estratégias de marca, ou reconstrói ou constrói do zero marcas, constrói todo o sistema de comunicação e posicionamento delas, e as estratégias para elas venderem mais, um plano de receita. E por coincidência, felizmente, eles estão falando que marca é a coisa mais importante que tem que ter agora. Ele tá me dando uma onda para eu surfar. Porque ele tá com o holofote que determina a ideia na cabeça dos empresários, dos empreendedores. Então, meu trabalho como empreendedor é, quem que tá com o holofote na mão no grupo ao qual eu falo? Sei lá, eu sou da medicina. O que os maiores médicos estão falando nesse momento que é importante na medicina? Então você vai literalmente pegar uma folha de papel e colocar esses nomes, dos maiores nomes, e você vai pegar o que eles estão falando, os grandes temas. Ah, esse cara fala muito de metabolismo, esse cara ele fala mais de longevidade, etc, tal. Legal. E o que a tua empresa faz que você tem um holofote menor? Ah, é o que eu falo, cara. Às vezes não vale a pena você criar um outro mercado só para que você seja diferente.
Você pode ser diferente dentro de um mesmo mercado. Porra, tá aqui, ó. 2 canetas. Uma é 7 mil, uma é R$2. Diferença dentro do mesmo mercado. O que eu quero dizer é, independente se o cara fala pra gente mais rica ou mais pobre, quem no mundo hoje está falando de canetas e da importância de escrever? Quem que está implantando as ideias para formar a opinião pública do grupo ao qual eu quero falar? Essa é a pergunta. Essa é a questão aqui que começa o nosso debate. Agora sim a gente tem os conceitos certos para começar a conversar. Fechando para o público, aqui para a audiência que está assistindo, forma simplificada é, número 1, qual grupo eu estou? Né? Então eu estou em qual mercado? Mercado da medicina. Mercado né? Ah, mas eu falo especificamente da longevidade. Não, cara. Qual é o grande mercado? Depois você nicha. Qual é o grande mercado? Porque eu estou no mercado do empreendedorismo. No nicho de marca, comunicação, posicionamento. Mas primeiro eu olho para o grupo como um todo. Então, empresário que está aí me assistindo, qual é o grupo que você está integrado? Né? Para qual grupo você vende o que você vende? Segunda função. Quem são os porta-vozes desse grupo? Quem está com o holofote? Quem está com o áudio, com o megafone na mão? O que essas pessoas estão falando? Porque o que essas pessoas estão falando forma o desejo das massas. Automaticamente, seu terceiro trabalho é repetir de certa forma o que eles estão falando, mas mostrando e dando o seu tempero de diferenciação. Mostrando, olha só, estão falando agora de, exemplo, o mundo agora, se você for olhar para pensar, foi fabricado um novo desejo mundial. O desejo mundial, o novo Deus para as pessoas quererem amar e cultuar e cultivar é o quê? É o wellness, é o health. Esse é o nosso novo Deus da década. A cada década ou a cada 5 anos você tem meio que um novo Deus no mercado. Esse é o zeitgeist do tempo do mercado de forma mundial. Agora é o tempo do wellness. Legal. Quem são os maiores porta-vozes do wellness do mundo? Cristiano Ronaldo. Tem um maluco lá, bilionário lá, que ele fala que quer viver para sempre, que ele tá criando as fórmulas para não envelhecer. Não vou falar da questão moral disso, não vou falar da questão idiota que é isso, da questão inútil que é isso, mas não vai ser uma aula agora. A gente até pode destrinchar depois sobre essa queda moral, porque esse é um desejo idiota, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Cara, você tá preocupado em salvar a única coisa que você tem certeza absoluta que todo mundo que já viveu perdeu: a saúde. Não que você tenha que ser um depravado com a saúde. Porra, sei lá, eu não vou fumar 30 charutos por dia, eu vou fumar de vez em quando, porque eu sei que muito faz mal. Eu não vou também ficar comendo porcaria todo dia, porque eu sei que muito faz mal. Assim, é teu bom senso, né? Mas, cara, não vale a pena você ficar correndo atrás de forma absurda e obcecada de um negócio que você sabe que você vai perder, que é o quê? A tua saúde. Então, enfim, mas criaram. Então, existe um alvo enorme, é como se as pessoas elas estivessem numa piscina enorme. Essa piscina foi criada pelos fabricadores de opinião pública. E essa piscina enorme, ela tá falando o seguinte: viver mais é importante. Então, se você olha para o mercado hoje da saúde, em qualquer aspecto, em qualquer setor, é um dos setores que mais vai crescer nos próximos 5 anos, pelo menos. Até os ditadores, né? Então, quem dita a tendência do mundo resolveu mudar. Quer um exemplo claro de algo que acabou de mudar? O fundador e presidente da BlackRock, que é o maior fundo do mundo, um dos maiores fundos do mundo de investimento, o cara era 4, enfim, os caras são donos do mundo, entre aspas, acabou de anunciar essa semana que um dos maiores erros deles foi ter criado a ideia de que empresas que abraçam ideologias de gênero e o universo woke foi uma péssima ideia de engenharia social ou de construção de opinião pública, chame como quiser. Isso é um processo de engenharia social que a opinião pública faz. Ela muda o comportamento de um país ou de um mundo. Quem, obviamente, tem o maior megafone de todos. No caso deles, eles têm o maior megafone de todos. Que eles mandam em
inclusive em governos, mandam em tudo, porque o dinheiro é deles, né? E o poder intelectual também é deles, porque eles têm o quê? As vozes que falam, pagam as vozes que falam e influenciam quem tem as armas, né? Eles são os grandes bancos. As estruturas mais poderosas do mundo são os bancos e os donos de grandes fortunas, por conta disso, porque eles influenciam as 3 esferas do poder. O poder intelectual, o poder financeiro e o poder bélico-militar, que é o político. Resumo da ópera. Ele acabou de dizer que essa ideia de opinião pública que eles criaram, olha o que eu tô falando, porra, assim, quem tiver ouvido pra ver esse negócio, você que é empresário, que deve ter passado por situações ruins, de ter contratado pessoas desse universo, que pode ter dado problema pra você, por conta que, de fato, eu sou psicoterapeuta. Do ponto de vista psicológico, a pessoa que ela é ficcionada numa ideologia, como ideologia de gênero, por exemplo, ou sei lá, sou um cachorro, etc., ela está com uma psicopatologia, é uma pessoa doente, tá? Então, assim, não tô falando do ponto de vista de preconceito. Tô falando do ponto de vista psicológico mesmo, pô. Eu atendi gente pra caralho, então eu sei do que eu tô falando, entendeu? A maioria dessas pessoas sofre de uma doença psicopatológica. Porque ela é entre aspas, uma caneta e ela se vê como um maçarico. Então você vê um problema de imagem e aí, enfim. O ponto que eu quero chegar. Isso foi fabricado, gente. Foi fabricado. Por quase 10 anos, um consenso geral que eles investiram muito dinheiro em mídia, em holofotes, em pessoas, para falar que tinha que ter uma empresa que contrata e que ela é mais, eu esqueci até o nome, inclusiva e etc, etc. E, cara, a gente viu a quantidade de empresas que começaram a dar errado e a quantidade de empresas que começaram a perder clientes. A Disney é um grande exemplo. Grande empresa. Por quê? Eles erraram na opinião pública, porque eles não investigaram bem o desejo das pessoas. Aí vem toda uma complexidade de que eles tentam ir acertando as coisas. Algumas pegam e pioram a sociedade, algumas pegam e algumas não pegam. A woke foi uma que não pegou, por conta que eles tentaram instalar pessoas que não gostam de trabalhar num universo de trabalho que as pessoas têm que entregar resultado. Então, obviamente, essa ideia não colou, os empresários começaram a reclamar e etc. Começou a dar um crash financeiro mundial. Eles pararam de ganhar tanto dinheiro quanto já ganhavam. E automaticamente, cara, vamos cortar essa opinião pública que a gente emitiu e vamos voltar a falar, que é o que ele voltou a falar agora. Voltamos a falar que as empresas agora elas têm que ser rentáveis, elas têm que dar lucro, elas têm que crescer, elas têm que botar para fuder. O que vai acontecer no mercado nos próximos 5, 10 anos? O mercado vai voltar a produzir mais. Porque esse megafone que vem lá de cima, vem ecoando para baixo, até chegar no pequeno empreendedor e ele começar a repetir essa ideia também. Olha que louco. As ideias que nós repetimos ou que a maioria repete são as ideias de que outros deu para ela repetir que ela nem sabe de onde veio. Ela se comporta e deseja da forma como ela deseja porque alguém fabricou esse desejo e essa ideia para ela acreditar e desejar. Seria no intelecto. Isso seria no intelecto. Então eles mudam o intelecto, a opinião pública age no intelecto. Ela age no quê? Ela age nas ideias, não nos produtos diretamente. Primeiro age nas ideias. Ei, o que tu acha de ir pro Japão? Assim, né? Japão é legal, porra. Aí tem lá o influencer lá que aí o Japão vai lá e paga. A China fez isso, tá? A China fez isso com vários influenciadores grandes brasileiros e vários empresários que eu não vou citar nome, para não dar nome aos bois, mas vários empresários que falavam que a China era uma merda, que era comunista, o caralho a 4, foi lá e fez vídeo falando bem da China, porra. Que foi pago aquela porra pelo governo chinês pro cara ir lá e falar isso. Para tirar a imagem da China de China comunista. Aí o empresário, ou a pessoa que segue aquele influenciador, fala assim, porra, a China não deixa tão ruim não. Vou comprar uma passagem para ir pra China. Olha que interessante. Primeiro se testa com um pequeno grupo que tem megafone na mão. Houve aderência da ideia, aí começa a dar eco. Aí as próprias pessoas começam a reagir à ideia achando que a ideia é delas mesmas. Só que na verdade essa ideia foi criada para que ela desejasse aquilo. Quando a gente olha então para o mercado fitness, só para concluir, os próximos 5 anos vai ser
5, 3 anos, eu não sei quando que o pessoal da BlackRock, a família, os Rockefeller, essa galera aí do Fórum de Davos, que determina as pautas do mundo, literalmente, vão querer manter isso por quanto tempo, eu não sei. Mas é um mercado que vai ser muito lucrativo para todo mundo que entrar nesse mercado para os próximos anos, pelo menos. Porque é um mercado que realmente as pessoas vão começar a se preocupar mais. Aí vem a pergunta, Will, mas eu deveria então mudar completamente meu negócio só para aderir a essas tendências mundiais? Cara, não, aí você perderia a identidade, né? Imagina se a Tiffany tivesse feito isso. Ela já deveria ter deixado de ser joia faz tempo, mas o mercado tem o quê? As sazonalidades. Se você perceber e fazer o estudo de sazonalidade de mercado dos últimos 150 anos, dos últimos 120 anos, 100 anos que tem mais dados, você vê picos de desejo em nichos diferentes. E volta. É um ciclo. É um ciclo. Agora a galera vai desejar saúde. Agora a galera vai desejar mais estudar. Agora a galera vai desejar mais isso aqui. Agora a galera... São ciclos, porra. Tem como prever esses ciclos? Cara, de certa forma, quando você passa a estudar muito, você começa a prever tendência como um trader, ele prevê o gráfico mais ou menos. Mas você consegue ter, no mínimo, uma imagem de tipo, cara, pelo menos eu sei o que está acontecendo agora. Sim. O que está acontecendo agora é que tem uma narrativa mundial falando, cara, vivam para sempre. É bom, é importante. E as pessoas repetem esse desejo sem saber do porquê, pô. Então, aqui está a conversa dada, né? Agora a gente começa uma discussão aí para começar a enxergar as coisas. Mas é isso que eu queria argumentar aqui, nesse breve artigo aqui que eu escrevi, que eu escrevi, que é a formação da opinião pública. Aí, óbvio, nós poderíamos entrar numa segunda esfera, que é a esfera do personagem. Tá, mas qual é o personagem ideal para cada narrativa? Ou, no caso, para cada opinião pública? Aí, vamos lá. Hoje, a opinião pública do mundo do empreendedorismo tem falado mais de que o cara tem que ter o tal do Founder-Led Growth ou marca tem que ter cara. O empresário tem que gravar conteúdo. É o que o mercado está falando. Show. Aí vem a segunda pergunta. Quais são os rostos que o empresário quer ver? E aí vem a criação de personagem. Ele quer ver um cara mais social, ele quer ver um cara mais descolado, ele quer ver um cara mais jovem, ele quer ver uma pessoa mais suave, uma pessoa mais ríspida. Aí é onde criam-se as diferenciações e posicionamento é uma estratégia de diferenciação, que daí sim você vai para o teu nicho, você olha para os teus concorrentes, você vê pontos fortes e fracos de cada um e o personagem que cada um é. Ah, esse personagem ele é mais gentil, ele é mais doce, esse personagem ele é assim. Ah, esse personagem ele é mais ríspido. Beleza. E aí no caso, literalmente você pode escolher que tipo de personagem você vai ser. Não que obviamente fuja completamente da sua personalidade, mas eu concluo com um exemplo. Olha o Ítalo Marcilli. 2018, cabelo raspado, platinava, entrava nas lives, sua burra, tal, sua vaca, né? Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Bordão. Aquele personagem era o que o Brasil precisava naquele tempo, que aquele tempo o Brasil estava um Brasil muito mimizento. Estava um Brasil que ele tinha acabado de passar por quase 5 anos, 6 anos do universo coach motivacional. Ou motivacional, porque coach de verdade não tem nada a ver com motivação. Né? A ferramenta coach é uma ferramenta racional de estado atual para estado desejado e criação de plano e meta. Coach, cara, é zero motivacional. Na verdade, eu tenho informações de coach profissionais de verdade. Cara, é chato. Você senta na frente do cara, amigo, o que você quer? Ah, sei lá, quero comprar uma caneta. Legal. Você tem dinheiro hoje? Não. Tá bom, então vamos criar um plano para isso. Você vai ter que se fuder, trabalhar, guardar dinheiro, etc. E na semana 1 você vai fazer isso aqui, na semana 2 isso aqui, 3 isso aqui, e eu vou acompanhar esse plano com você, beleza? É isso, velho. Não tem uhul, não tem tapa na cara, não tem dedo, né? Não tem nada. Enfim, então o Ítalo, ele veio dessa ressaca brasileira de yes, yes, que não funcionou, porque não funciona na prática. Então ele pega o espírito do tempo e ele é a opinião pública antagonista à opinião pública atual, que para ter sucesso financeiro e emocional e psicológico, você tinha que ser a pessoa protagonista, né? Você tinha que ser destemido. E ele vem e instala as pessoas na realidade e fala assim, não, porra, não é assim. A galera era fofa e não falava nem bobo e ele chega e chama todo mundo de puta, e de vagabundo, e de burro.
porra, ele cria um personagem antagonista perfeito ao Espírito do Tempo, mas claro, por ser um intelectual e brutalmente capacitado, após xingar, dava uma baita aula que instalava o cara de novo na realidade. Mas aquilo funcionou por 2 anos. Em 2 anos ele conseguiu refazer o imaginário. Aquele personagem de jaqueta amarela, verde, fluorescente, cabelo raspado, platinado, não estava mais previsto, necessário para aquele espírito aí daquele tempo. Ao mesmo tempo, ele começou de forma mais sutil a fazer cursos para psicólogos e coaches e médicos intrometidos e psiquiatras intrometidos. Ele tinha essa imersão aos poucos. Tinha lá 50 mil pessoas no GW, no Guerrilla Way, e tinha 100 pessoas, 200 pessoas no curso dele pequenininho. Porque as pessoas começaram a ver, cara, esse cara, o jeito dele tratar pessoas é diferente. Aí um monte de psicoterapeuta começou a colar no cara. Cara, você ensina isso? Aí ele começou a fazer pequenas formações e pequenos cursos. E em 2020 para 2021 ali, ele vem com a formação, com a certificação Ítalo Marcilli, onde começa a dar o tom diferente no quê? No mercado da psicoterapia brasileira. Então ele forma uma nova geração de psicoterapeutas. Eu me formei lá também, por exemplo. E depois que ele ganha, então, o know-how como professor, ele abre uma terceira coisa, a faculdade. Só que o personagem dele, já de 2021, um blazer, uma camisa, mais bem vestido. 2022, 2023, que ele começa até a FMA, a faculdade, sempre um pouco mais formal, uma linguagem muito mais polida e sem palavrão, porque agora ele é dono de faculdade, ele é dono de uma instituição de ensino. O personagem mudou. Literalmente mudou a aparência e mudou também a comunicação. E agora ele tá num novo personagem que talvez vai ou não pra política, né? Ele brinca com isso, enfim, mas o personagem dele recentemente mudou de novo. O que eu quero dizer com isso tudo, pessoal? Pra você que tá em casa. Will, então eu como personagem na minha marca, eu preciso ir mostrando as minhas mudanças? Não é mostrando as tuas mudanças. É ser intencional no personagem que você quer ser por aquele espírito do tempo do teu grupo no qual você atua, você haja corretamente dentro daquele tempo. Para que você não fique caricato dentro daquele tempo. Porque você, não, eu para sempre vou ser assim, é como, por exemplo, claro que a marca não pode perder sua identidade, base, mas é como se a Tiffany até hoje tirasse pedido no bloco de notas. Não pode, porra, hoje é tablet. Entendeu? Então, existem as atualizações que o personagem tem que fazer. A marca é como se fosse de fato um personagem vivo, que não pode perder suas características originais e primordiais, mas se atualiza com o tempo. Mas se atualiza com o contexto daquele tempo, minimamente. Uma embalagem, um rótulo, porque senão ela perde o espírito do tempo. E aí ela perde o quê? A força que a opinião pública dá. Ah, mas eu sou assim. Cara, desculpa, existe uma máquina chamada opinião pública que literalmente fez as câmeras sumirem para sempre. Ah, mas é porque entrou o celular. Pois é, não só a opinião pública, como novas tecnologias são lançadas e pode mudar completamente o mercado. E se você não quiser entrar nesse outro mercado, você tá fudido. Uma câmera famosa que vendia muito, aquela Olímpicos, lembra? Cara, a Olímpicos decide, cara, eu tô vendo que uma nova tecnologia surgiu, celular. Cara, eu vou me vender pra alguma empresa de celular, porra. Ou vou virar sócio, ou vou comprar, aproveitar que as empresas estão menores do que eu, vou comprar uma empresa. E as lentes vão ser Olímpicos. E nem precisa mais ter o nome Olímpicos, talvez, mas tem que ter a qualidade Olímpicos. Por exemplo, entendeu? A empresa, ela faz uma transação. Esse é um caso quando surge uma nova tecnologia, mas quando não tem uma nova tecnologia, que é o caso da Tiffany, tipo, não tem uma nova tecnologia pra joia. No caso, ela só muda um pouco e se adapta às narrativas do mundo naquele momento. Os comerciais se atualizam naquele momento, os personagens se atualizam naquele momento. É. O personagem famoso lá da Tiffany, que é aquela mulher que eu esqueci o nome, que era uma atriz da década de 50 e 70, que era muito bonita, cara, mudou. Hoje são outras personagens. Aquela moça loira lá, eu esqueci o nome dela, que fez o Gambito da Rainha. Enfim, essa atriz agora que é uma das principais personagens da Tiffany. As principais atrizes do momento são personagens aí da Tiffany. Enfim, aqui a gente vai embora, mas para a conversa ficar mais conclusa aí para o nosso querido telespectador, em resumo, esse negócio de opinião pública, você é refém dele, sim. Não concordo. Cara, a não ser que você seja brutal em comunicação, que é muito difícil, tu tem que respeitar a opinião pública. Tu tem que respeitar para onde a onda tá indo. E é um jogo de xadrez.
Porque da mesma forma como tinha um mundo cheio de arco-íris de 2012 até 2018 do universo da psicoterapia motivacional, surge um antagonista com uma outra opinião pública, mas sabendo fazer opinião pública, que destrói isso tudo e constrói uma outra opinião pública. E que não apareceu ninguém para tirar ele disso. Por quê? Aí vem um ponto de contribuição. Por que nunca ninguém vai conseguir retirar ou criar um antagonista para a opinião pública do Ítalo? Porque ele está sentado em cima da verdade concreta e real. Que a vida é difícil mesmo, vocês são uns ingratos e trabalham e não enche o saco de ninguém, porra. Isso é uma verdade real do ser humano. E aí a gente pode entrar numa outra aula, que seria uma outra conversa, que daí é a antropologia do homem. O homem, ele tem um jeito de ser homem, existe um manual do homem, até tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo, né, o manual do homem e tal. Então, marcas que vão durar mais são as marcas que estão sentadas em cima de algo concreto, verdadeiro e real. Em última instância, se o seu produto entrega de verdade o resultado no qual você promete e esse resultado é bom realmente para a pessoa, é mais difícil que o seu mercado ele suma, a não ser, como eu falei, na presença de uma completa nova tecnologia, né? Mas em alguns casos, os mercados nunca vão mudar. O mercado da psicoterapia, por exemplo, nunca vai mudar, porra. Ele tá sentado em cima de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho. Isso não muda, porra. Enfim, aqui a gente já vai para uma outra seara de conversa. Uma dúvida. Baseado nessa questão do Ítalo, o exemplo dele, né? E até não sei se você vai lembrar, há uns anos atrás, quando o funk tava em alta, e aí a Mercedes fez uma propaganda com funk, e a BMW foi lá e fez uma propaganda com a BMW andando numa estrada e tocando um rock. E daí você ficava esperando acontecer alguma coisa e não acontecia nada. E no final você esperava o quê? Um funk? Então... Fudido. É possível uma marca usar esse pensamento do tempo dela, agredindo ele, digamos assim, surfar a onda atacando ela se ela estiver bem estruturada. Sem dúvidas. É uma das formas possíveis de atuar. Se a marca já está estabelecida, aí no caso o nome disso é o que a gente chama de guerra das marcas. E no caso, o que, por exemplo, a BMW usou contra a Mercedes foi o que a gente fala que é uma resposta de brecha do oposto. Então, olha só, a Mercedes hoje ela tem um nível de percepção de valor maior que a BMW. A Mercedes, na linha de carros, vou dizer premium, ela tem uma percepção, no Brasil pelo menos, acima da BMW a nível de percepção de dinheiro, de valor. E ela está com um mercado que eles atendem um público mais velho ou mais sério, e a BMW um público mais jovial, e esse é o posicionamento. Então, a Mercedes está na defensiva, ela defende um posto de marca de carro importado de alto padrão, e a BMW ataca este mercado de alto padrão. Então, no caso, Mercedes está na defensiva, BMW está na ofensiva. Quando a Mercedes faz uma cagada dessa, aí numa campanha, uma propaganda, primeiro, ela perdeu completamente a identidade dela, ela saiu do eixo, igual a Jaguar fez. A Jaguar é uma marca que saiu completamente do eixo, por isso que ela está quebrando, por isso que está de mal a pior. Enquanto isso, a BMW, o que ela fez? Ela aproveitou o erro da identidade, ali do erro de propaganda, porque o outro se perdeu da identidade para bater nisso. Tipo, a BMW, ela de fato, hoje ela se posiciona como uma marca um pouco mais jovial e premium, com mais dirigibilidade. Mercedes é mais luxo, então são categorias quase diferentes, mas competem ali na percepção da cabeça do público. Quando eu fui comprar minha Mercedes, eu pensei em comprar uma BMW e gostei do carro, mas eu não achei tão bonito, tão chique e tal, aí comprei uma Mercedes. Mas o ponto ela usou a brecha do oposto. Ou seja, já que você está dizendo que você é funkeiro, eu digo que eu sou completamente oposto a você. Eu me mantenho sendo quem eu sou enquanto você se perde. Então, a campanha, ela fez isso. Existe uma metodologia, um framework que a gente usa para que a empresa consiga colocar claramente os seus concorrentes e ver que tipo de brecha pode usar para usar nas propagandas. E aí conseguir alfinetar de forma direta ou indireta ou sutil
o principal concorrente. Ou se defender dos outros concorrentes também. Então isso é muito interessante de usar, inclusive. Né? Mas no caso específico da propaganda da Mercedes, não foi um caso de opinião pública que você pode ver mundial. Foi uma opinião pública isolada dentro do grupo de pessoas que compram carros de alto luxo, né? E em uma região específica, né? Que foi aqui. E numa região específica no Brasil, entendeu? É isso. Cara, olha só que interessante. Você tava falando, eu tava refletindo aqui. Dentro dessa formação de opinião pública, quem tem o canal, né? Eu posso ter uma opinião pública sobre isso, mas o canal que vai pulverizar essa ideia é a mídia. É a propaganda. Isso. Olha, Pra deixar claro, ó. Então, existe o veículo de mídia, que é TV, rádio, internet, Pra eu propagar a ideia. evento ou cinema. Aí você escolhe o programa ou a rede dentro desse veículo de mídia. Então, eu escolhi a internet, escolhi a rede Instagram, que para o meu público é mais relevante, e aí eu vou escolher os personagens que vão representar dentro do Instagram o que eu quero falar. Olha que louco esses 3 exemplos, assim. 4. Primeiro exemplo. Lá na minha adolescência, passava muito aquele quadro do Roberto Justus, que é O Aprendiz. E quando eu era criança, eu cresci querendo ter o desejo de trabalhar no mundo corporativo. Porque logo trabalhar no corporativo era legal. Fazer desafio, fazer meta, fazer empresa, para um dia poder trabalhar em uma das empresas do Roberto Justus. Então criou-se o desejo através daquele programa, O Aprendiz, de entrar no mundo corporativo. Que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha ouvido falar e nunca tinha achado legal. Porque não tinham histórias que alguém me contou. Exatamente, né? O comentário ali do Iago ali, né? Você quer sentar aqui, irmão? Né? Do Outset. Só se você não... Olha só. Então pronto. E aí foi formado ali o desejo, né? De querer trabalhar no mundo executivo, de você ser um executivo. Exemplo 2. Brasil, Shark Tank, né? Ou seja, esses nomes, EBITDA, LTV, CAC, né? Valuation, todo mundo só começou a falar a merda dessas palavras por conta do Shark Tank. Que você trouxe um ponto, evaluation. Quem tá falando de evaluation agora? Tu percebeu que foi uma ideia que não aderiu? Porque o brasileiro, ele gosta de criar empresa familiar. O brasileiro, ele gosta de morrer com a empresa dele. Não colou a ideia de evaluation no Brasil. Claro, várias empresas fizeram, beleza? Mas no mundo inteiro... Não tão forte quanto os Estados Unidos, por exemplo. Não aderiu. Sim. Então, olha só, o Thiago Nigro, ele começou isso muito forte, esse movimento, eu lembro, em 2022 ou 2023. Flávio Augusto. O Flávio Augusto, e falando muito em empresa, tem que ter o tal do evaluation, a empresa não pode ter a imagem do dono e o caralho a 4. Para poder vender. Para poder vender e etc. Olha o discurso, porra, mudou, porque a ideia não foi aderida, porque eles não fizeram uma investigação básica. Quem é o público ao qual eu estou falando? O Brasil é um país de gente. O brasileiro, ele constrói a marca dele, a empresa dele. Cara, pessoa, gente. Ele gosta de gente. Ele não cria empresa pensando em vender. Ah, mas deveria. Tá, cara, mas não é o nosso grupo de pessoas. Né? E sumiu. Ninguém mais tá falando disso. Não foi aderida a ideia, não deu dinheiro para eles o suficiente. Vamos trocar ideia. Vamos testar uma outra ideia agora. Isso criou também dentro da movimentação de opinião do próprio Estados Unidos. Então, por exemplo, o próprio quadro do Aprendiz tinha lá nos Estados Unidos, que era do Donald Trump. Veio para o Brasil o Robert Justus. O próprio Shark Tank era lá nos Estados Unidos também. Veio para o Brasil, Ctrl-C, Ctrl-V, nesse modelo americano. Perfeito. Um outro exemplo, MasterChef. Cara, americano veio para o Brasil. Depois que você começou a ver MasterChef, se você pegar um dado do tanto que novos restaurantes com experiências gastronômicas surgiram depois do sucesso de MasterChef na TV brasileira. Olha a dificuldade de achar um boteco hoje. Le Creuset. Olha o mercado... Quem que falava Le Creuset, meu irmão? Ninguém nem sabia. Comprar uma Le Creuset. Uma faca da Le Creuset, porra. Uma faca melhor faca de chefe. Quem queria ter uma faca de chefe em casa? Até hoje ninguém sabe usar, cara. Eu fiz gastronomia.
Eu tenho várias pessoas que compraram a faca lá. Chefe. Ah, mas a faca é ruim. Não, cara, é porque tem que afiar como qualquer faca. Seu burro, porra, perde o corte, cara. Entendeu? Não é eterno o negócio. Só que, olha que louco. Percebeu? O É tanto isso, que o mercado ele cresceu, tanto em vendas de utensílios de cozinha, desejo das pessoas cozinharem, vídeos de receita extremamente gastronômicas na internet. Cara, ninguém queria cozinhar em casa antes. Depois que você via no MasterChef o cara fazendo lá Fala assim, irmão, é hoje que eu vou fazer um ovo, né? um bife Wellington lá, você, nossa, ter que fazer o bife Wellington. Difícil agora. fazer esse Que é bife, né? difícil demais. Tá, porra. Que ficou, né? Povoado ali, pô, um dos pratos mais difíceis do mundo. Então Ficar sequinho é difícil. foi dado ali, através disso, esse desejo. Que antes, quem cozinhava era só ali tua mãe. Por quê? Porque o programa que ela assistia e doutrinava ela era a Ana Maria Braga. Era a Ana Maria Braga. Nenhum adolescente, jovem ou a pessoa mais ali Se conectava se com a Ana Maria conectava com a Braga. Ana Maria Braga pra querer cozinhar e fazer a receita ali da família. É isso aí. Só tua mãe. Vem o Masterchef, que traz esse público 25, 35, Você pegou. máximo 40 a mais. Você pegou. Agora todo mundo vem. Legal, agora vamos ter o Masterchef Juniors. E aí vai ter lá as pessoas querendo fazer isso. E aí agora um monte de criança quer cozinhar. E Minha se sobrinha dá cozinha, pô. de pitaco de cozinheiro. Porque ela tá vendo ali esses referentes dentro da sua opinião. Por conta de um Formou programa intelecto. de TV. Formou intelecto. E aí, se eu formo o intelecto Eu começo a desejar. e a ideia adere, eu começo a desejar. Aí vem. E aí abre o mercado para vender a Le Creuset, para vender... É isso. Primeiro é a ideia, A depois maré o produto. subiu, todos os barcos que estavam ali naquela seada, aqui naquele oceano, a maré subiu. Quem Aquela tava ali no seara meio do... fica- é Quem isso. tava no barquinho ali do oceano de cozinha, decolou. E olha por o isso que tanto eu de falo. restaurante gastronômico que não abriu em São Paulo, velho. Aí que eu falo, tem que estar atento, cara, ao movimento de mercado, tem que estar atento à opinião pública. Porque às vezes você perde uma puta de uma onda porque você, não, eu sou assim. Cara, sim, você tem que manter sua identidade acima de tudo e nunca fazer o que a Jaguar fez. Olha a Kodak, né? Não, eu sou assim. É, a Kodak, eu sou assim. Quero digitalizar minhas fotos. Agora eu não sou mais Kodak, entendeu? Não quero mais ter a câmera digital. Exatamente. Não, Então, é analógica. Fim. agora, olha só o que você falou que interessante. O Brasil, ele tá dentro, vamos pensar na opinião pública como se fosse uma piscina. Existe a piscina dos Estados Unidos e existe uma piscina dentro da piscina dos Estados Unidos que se chama Brasil e a água que tá lá dentro cai para cá. É os oceanos, né? O Atlântico. Estados Unidos dita a tendência Sim. do Ocidente inteiro, entendeu? Sim. E o Brasil é um dos países que mais adere à cultura americana, porra. 100%. E olha só que legal. Aí agora a gente vem dentro dessa nova bolha, que são das IAs. A IA nunca cresceu tanto dessa maneira astronômica que está crescendo por conta do tanto de pessoas super influentes investindo muito nisso e propagando essa ideia. Por exemplo, É isso. vamos lá, aí surge-se a notícia, Sam Walton diz, está próximo de surgir uma empresa, né, de um único homem só, que vai valer $1 bilhão. Aí vem o Elon Musk. Aí vem e investe. Aí você cria esse desejo no guri lá, pequenininho, e fala, caralho, então quer dizer que com a IA eu posso ter uma empresa de $1 bilhão. Pronto, é um roteiro novo que eu quero vivenciar. Vou investir nisso na minha vida. Mãe, E não dá pra criar uma empresa de um homem só de $1 bilhão. Eu quero Só ser um que ele programador. capacitou, com essa fala, ele capacitou o moleque pra trabalhar pra ele. perfeitamente. E além disso, ele fez outra coisa. O Elon Musk, quando ele comprou a Grok, aí tem a galera toda que são donos de todas as IAs, do Cloud, do ChatGPT e etc. Por que que eles fomentam isso tanto? E eles estão com o megafone na mão. De fato, a IA é uma ferramenta maravilhosa. Mas eles estão fomentando demais por um ponto. Eles precisam de mais usuários para terem mais dados, para terem mais cases, não cases, para terem mais atualizações e mais atualizações do informação sistema. e controlar mais as pessoas. Exatamente. Além Porque- de formar e capacitar mais mão de obra para eles barata, É isso. que hoje é escasso. Hoje quem manja de IA é escasso. É como na internet nos anos 2000. Por que é caro? Porque tem pouco. Porque se você for pegar aqui o próprio produto, se a gente pegar aqui na empresa, a gente tem o quê? 2, 3 plataformas distintas de IA contratadas. A gente paga as 3. Sim. Quantas milhares, milhões de empresas que estão pagando? Quantos milhões de pessoas, sabe, usando inteligência E artificial? quantas milhares, bilhares, trilhares de informação essas empresas não estão tendo de dados do mundo agora? Exatamente. Dados pessoais íntimos das pessoas. E, cara, o que você faz com dado?
Você analisa. E quando eu tenho mais dados para analisar, eu tenho mais produto para vender e eu prevejo mais os zeitgeist do próximo ciclo. E antecipa as ondas. Antecipa as ondas e cria novas ondas e o dinheiro continua indo mais ainda para a mão deles. Um outro ponto aqui, concluir esses 4 exemplos, né? O Roberto Justus, o Shark Tank, o MasterChef e a IA. Isso aí. Agora olha que legal como você trabalha essa manipulação sempre ao seu favor quando você tem o domínio de ser esse agente que muda, né? A opinião pública. O Adib. Pô, ele vira e fala, produto sem cara não vende. Tá, mas ele fala isso e ele não é o top 1 das vendas de medicamento no Brasil quando ele fala essa palavra. Não. Ele não é o top 1 global. Como que não vende, pô? E todos esses anos que continuou vendendo e continuou crescendo sem ter cara, como que agora, hoje, 2024, 2025, né? Século 21, agora o produto que não tem cara não vende. E aí vem Aí olha só que legal. Por quê? Qual concorrente dele tá disponível a colocar a cara no jogo, mostrar o lifestyle, abrir a vida familiar, transformar a vida dele num filme? Por enquanto nenhum. Quem que vai sustentar isso, essa narrativa dele? Por enquanto nenhum. Ele vira o top of mind. Mind. Só que não é o Porque que vende. ninguém consegue sustentar isso. Só que não é o que mais vende ainda, né? Não é. Mas Mas funciona. É isso aí. pra ele Entendeu? funciona. Então ele criou uma narrativa que blinda ele e causa esse diferencial no concorrente dele. Falou, ué, aí é sem só- cara não vende, eu tô colocando minha cara. Tu vai comprar do cara? Cadê ele botando a cara? E aí a gente Colocou? E a gente vê, cara, por exemplo, a família da Gabi, né, tem terras agropecuárias. Cara, claro, o Adib faz 4 ou 15 ou 5 bilhões, é uma grana, né? Mas, amigo, enquanto ele tá fazendo 4 bilhão, tem empresa que tá fazendo isso na semana ou no mês. De empresa que a gente nunca ouviu falar o nome na face da terra. Tanto que o Aco, ele representou no PIB do último ano mais de 40% da economia do país. Quem que conhece o agro? Né? Então, e vem. Qual é o Marca tem que ter cara? o founder-led growth do agro? É, o founder-led growth do agro. Meu amigo. Chitãozinho Chororó, pô. Puta que pariu, né? Cara, É boi lá de gol. É o boi led growth. Não é boi, né? Tem que ser cow led growth. É, vaca led growth. Só pra gente eu não perder o gancho ali, né? A gente falou, por exemplo, da Kodak, que é um clássico, né? Uma empresa que eu acho que masterizou esse lance de se adaptar foi a Sony. A Sony, pô. Porra, a Sony é foda, velho. Porque a Sony tem a linha de produtos deles, só que eles vendem os componentes deles para as outras empresas, às vezes concorrente deles. É isso aí. Daí o cara, porra, tinha celular da Sony há um tempo atrás, né? Tinha, o Sony Ericsson. Exato. Quem tinha era Playboy, né, pô? Porra, Se tu era- tinha um Sony Ericsson, você era um Playboy. Não, É. E aí o que acontece? Beleza, a Sony não continuou ali nessa briga, só que, cara, se você for pesquisar hoje celular aí, qual é a melhor câmera? Não, esse aqui usa a lente e o sensor da Sony. É E isso aí. por isso é bom. Então, porra, o cara ainda tá no mercado. Por quê? Ficou atento à opinião pública. Além da opinião pública, a novas tecnologias que estavam surgindo e eles não tinham capacidade de competir. E fizeram uma alteração no modelo de negócio. E soube se adaptar. Mas não perderam o quê? A identidade. Isso. Não perderam o eixo, que é o quê? Qualidade de produtos eletrônicos. Só Só que aí vem Só que ao invés de vender o celular, eu te vendo peças pra você fazer o teu. Só que aí vem um ponto importante, ó. E a Sony, ela entrou dentro desse sistema e foi entrando em outras empresas e vendendo várias coisas. Por exemplo, você olha a Bose. Cara, a LG comprou a Bose. Como é que você vai falar que o som da LG é ruim agora? Se eles detêm o sistema Bose. É deles, pô. Eles compraram a empresa. Mas olha só que legal. Mas qual que é o grande problema da Sony? Ela entrou em várias outras empresas, só que a marca Sony, como qualidade, esse campo de associação de qualidade é muito boa. Então ela entra em várias outras coisas. Porém, não como um desejo real de marcar a cabeça da pessoa em querer ter um produto Sony. Por exemplo, vou dar um exemplo para você.
Você entra dentro da empresa e fala assim, cara, me vê um Sony. O que é um Sony? Fala pra mim, o que é um Sony? Pode Você ser quer uma TV? Você quer uma o quê? TV, um videogame. Isso aí. O que é um Sony? É um PlayStation? É uma TV? É um fone da Sony? É uma câmera da Sony? Olha que louco. O que é um Sony? Ninguém não gera essa sensação por conta do que? Da marca. Agora você olha a Apple, por exemplo. O que a Apple passou um trator na Sony? Porque a Apple significa uma coisa muito clara na cabeça das pessoas. Sim. Aí é a estratégia de posicionamento. Aí vem a empresa ter a identidade muito forte. Ela manter esse eixo e saber, obviamente, jogar o jogo da propaganda. A grande verdade é que a Sony perdeu no jogo da propaganda, só isso. Claro, o device Apple, ele nasceu com uma identidade muito diferente da identidade da Sony. Então, olha que interessante. No fundo, o que eu tô falando pra vocês é... No fundo, é uma guerra de identidade e de marca. A melhor identidade sempre vence. E gera mais dinheiro. Quando a empresa tem a identidade clara, ela constrói uma empresa em torno deste eixo. O que é identidade? É quando a empresa consegue responder com clareza quem eu sou. Vamos usar um exemplo, a Volvo. Quem eu sou? Eu sou uma empresa de carros seguros. E isso é claro. Ok? E tem mercado para isso e etc. O que é a Sony? Eu sou uma empresa de produtos eletrônicos gerais. Essa é a identidade dela. Então, a Apple nasce de uma identidade diferente. Nós fazemos eletrônicos pessoais diferentes. Então, a identidade de uma empresa está completamente ligada à identidade do dono. No fundo, é uma guerra de identidade de donos. O dono que tem uma identidade muito diferente, uma personalidade muito diferente, ele projeta isso na empresa. Não deixa a empresa perder o eixo ao entorno dessa identidade. E aí ela constrói um posicionamento forte ao entorno dessa identidade. Então, ou seja, ela mantém a posição forte de quem ela é. Ela mantém a posição forte de qual é a identidade dela. E comunica isso para o mercado de forma clara. Ei, esses somos nós. Esses são os nossos diferenciais. E nós comunicamos para o mundo dessa forma. Uma marca, ela dá lucro quando ela faz isso. Se você que está me assistindo não sabe dizer quem eu sou, o que eu tenho de diferente comparado às outras empresas do mesmo mercado que eu atuo, e não tem clareza de como comunicar isso para o mercado, é por isso que você não ganha mais dinheiro. Porque uma marca, ela é um campo de associações claros. Nike, campo de associações. Esporte, superar, desafios, beleza. Isso é a Nike. Então, atletas, roupas de esporte, é tudo coerente. Porque antes de tudo ela disse quem é, lá no começo. Ela nunca perdeu o quem eu sou. Ela nunca saiu do eixo. E automaticamente faz campanhas muito boas. Sabe por quê? Você que tá em casa, agora eu vou te provocar. Tu compra o curso lá de social media, ou coloca tráfego pago, e etc, agência, e não funciona? Porque tu não sabe dizer eu, e tu não sabe dizer o que é o que você tem de diferente. E eu posso te garantir, praticamente agência nenhuma no Brasil consegue te responder essas questões. É por isso que, inclusive, esse é um diferencial da Autêntica. Pô. Por quê? A gente faz isso. Porque a agência, para propagar uma ideia. Quem criou a ideia? Ela tá Se o propagando a criador da ideia que tu ideia deu. não sabe dizer quem ele é, tá lá. Ei, você pode propagar a minha ideia, agência de marketing, tráfego pago, Instagram, linha editorial, social media? Propago. Qual? Qual a ideia? Quem é você? Qual é a tua identidade? Qual a posição tua no mercado? Me dá o seu manual de posicionamento de marca para eu analisar para fazer uma propaganda. É por isso que não adianta as pessoas começarem a resolver o problema da empresa pela comunicação. Não, eu vou viralizar. Beleza, mas pra quê? Pra quem? Por quê? E na tua experiência, Will, é possível que uma marca, um fundador, ele tenha essa ideia forte, mas ele não saiba traduzir ela, ele não saiba tangibilizar ela? Eu atendi uma empresa esses dias, faturam 60 milhões no ano.
o dono é uma pessoa extraordinária, uma pessoa incrível, um coração assim, incrível. E, obviamente, ele tinha uma ideia de quem ele era, por isso que a empresa foi crescendo, mas ele começou a bater num teto de vidro entre diversas coisas que ele estava fazendo. Ele veio para uma extração presencial aqui, na Autêntica, sentei com ele, fiquei um dia com ele, conversei com ele como psicoterapeuta / marqueteiro, e eu falei assim, ei, cara, isto aqui é você, ó. Você é este cara aqui, ó. A tua vida toda teve a tua ideia primordial, o núcleo, a última camada da cebola é essa aqui, ó. Você é isto. Esta é a coisa você. Essa é a coisa você. Depois de horas que eu consegui chegar nesse núcleo da cebola, ele falou assim, caralho! Bateu na mesa, porra, é isso mesmo. A vida inteira era isso que eu era, porra. Moral da história. Ele tem um sistema de franquias na empresa dele. Ano passado ele vendeu 9. Só de ter ajustado a identidade da marca, ele automaticamente e imediatamente reconfigurou o posicionamento interior mesmo. Ele entendeu o que a marca era e a posição da marca no mundo. Alinhou imediatamente, como forma direta, a comunicação. Hoje ele me mandou mensagem dizendo, cara, acabamos de meter 4 franquias num único dia, numa narrativa de marca nova que eu criei para ele já usar uma semana depois. Ano passado ele vendeu 9. Agora em um dia ele vendeu 4 e tem mais 4 para fechar, ele falou. A gente tá falando dele bater 100% da meta dele do ano passado em um dia. Por quê? Porque a identidade ficou clara. Identidade de marca clara é igual a dinheiro no bolso, lucro. Quando eu sei quem a minha marca é, quando eu tenho uma marca forte, eu ganho dinheiro, porra, porque eu consigo contar para o mundo, ei, porra, isso aqui é a gente, cara. Isso aqui é nós. E ei, mundo, sabe essas outras empresas que você conhece desse mercado que eu atuo? Então, eu sou diferente delas nisso, pô. E aí? Vão querer os outros ou eu que sou assim? Aí as pessoas têm clareza, inclusive, para tomar decisão. Por quê? Porque você deu para o intelecto delas a clareza de quem tu é. E aí, se a vontade dela está direcionada a gostar daquilo que tu é, ela compra muito mais rápido. Ou ela vai embora mais rápido. E olha que louco dentro dessa mudança de percepção de mercado, né? Você olha dentro dessa... Imagina, esse quadriculado, né? Da opinião pública. Carro elétrico. BYD. Os chineses estão invadindo o Brasil. Todo mundo agora quer ter um carro elétrico. Aí vem a Mustang, né? A marca ali, né? Da Ford, né? A linha Mustang. Começam a testar produtos elétricos. Aí fez o Mustang, o Mach-E, que é elétrico. Uma bosta. Que bosta. Não vendeu quanto eles esperavam. Ford não é carro elétrico. Ford não é carro elétrico. Aí eles vão e fazem a campanha. Lançando o novo Mustang. 17 mil cavalos. 100% manual. E aí eles, toda a propaganda é só o ronco do motor andando na estrada, falando que a verdadeira emoção ao dirigir um carro ela só acontece nos 2.000 RPM. Com o ronco do motor. É isso que nós somos, esse é o novo Mustang. 2.000 eles tiveram que colocar para não incentivar a galera a correr, né? Mas a emoção mesmo tá em 7 mil. É, 7 mil. É isso aí, 7 mil. 7 mil RPM. 7 mil. Não, brincadeira. 2.000 RPM. 9 mil, né? Isso. 7 mil, foi 7 mil RPM. Gorfando gasolina, né? Porra. 7 mil RPM. E a propaganda foi exatamente isso. Ela olhou, tentou se enquadrar ali no mercado de carro elétrico, já viu que não ia colar rapidão, já cancelou tudo, voltou. Não, isso aqui, ó, o novo Mustang mais foda Não é é manual, nossa identidade, é porra. isso, e é o Não é corpo. nossa identidade, E não vão é fazer. quem nós somos. A Ford pode fazer carro elétrico, só que tem que chamar outro nome. A Jaguar, cara, ela poderia ter feito aquela banheira horrorosa azul esquisita. Que, cara, eu com grana sobrando, eu teria a porra daquela na garagem só pra falar assim, ó, e esse aqui é o meu carro escroto, ó. Ó que maneiro que ele é, ó. Da hora, né? Meio esquisitão, né? Da hora. O Cybertruck, né? Eu tenho o meu lado esquisito. Olha só, esse é o carro que me representa. Chamado lá, sei lá, Guajar, né? Não Jaguar, porra. Entendeu?
Mas Jaguar, cara, é o quê? Jaguar é carro elegante e luxuoso, porra. É carro sexy e luxuoso. Não é uma pilha amarela, aliás, é rosa, porra. Não é a banheira rosa, azul. É por isso que o público ficou revoltado, porque isso não é Jaguar. É que nem a Montblanc, porra. Imagina se a Montblanc agora, ela decide abandonar toda a linha dela de instrumentos de escrita para adotar 100% a parte eletrônica, estilo Kindle. A Montblanc recentemente acabou de lançar um caderno bonito eletrônico, mas, cara, luxo Montblanc, tudo Montblanc e beleza. Estão atentos às tecnologias do mercado. Então, cara, preciso fazer algo minimamente que seja 100% Montblanc, mas que tenha, né, um toque moderno, porque o mundo está pedindo isso de verdade. Eu quero ter o Moleskine digital Montblanc, eu não quero ter outro. Beleza, acertaram. Mas se a Montblanc tivesse excluído essa linha aqui que eu gosto, fudeu. A Montblanc, inclusive, é provável que nunca seja, pelo menos nos próximos 10, 20 anos, o carro-chefe deles. A não ser que o mundo mude muito mesmo. Mas, cara, eu particularmente... Olha na onde eu fui escrever o meu artigo, cara. No papel. E, cara, eu sou um cara que posso comprar o negócio lá. Mas não quero. E, cara, não vou mudar. Eu vou morrer assim, pô. Talvez a nova geração que tá nascendo agora queira esses cadernos e beleza. Lá na frente acabe muito papel mesmo, mas... E aí é doutrinar o teu cliente do futuro, entendeu? Então, quando a Montblanc ela faz ali o seu paper blank ali digital, que, cara, não é nada tecnológico. É literalmente, não um tablet. Só que ele sabe, cara, esse cara, ele tá comprando um iPad e tá dando dinheiro pra Apple. Fim. Porque ele já tem 10 Montblancs. Mas ele gostaria de ter um tabletzinho ali pra ele desenhar. E, cara, não tem nada de super tecnologia ali. Você não consegue gravar a tela do negócio, pra você ter ideia. Não dá pra gravar a tela. Literalmente, é um papel digital que tem várias opções de tipos de caneta pra você descrever. Acabou. Só que isso vai doutrinando, às vezes, o filho desse cara que quer ficar no mesmo universo ali da Mas Montblanc. aí vem, ainda assim, você E pode coloca. ver o quanto isso é delicado e difícil e arriscado. Muito. Eu imagino, cara, Muito. o CMO da Montblanc, a presidência da Montblanc tendo que tomar essa decisão. Foda. Eu, honestamente, se eu fosse da presidência da Montblanc, aí eu teria acesso aos dados e aos números de compra, o caralho a 4. Eu não sei se eu teria tomado essa decisão de fazer o negócio, mas obviamente quem sou eu na fila do pão. Mas, cara, tenho certeza que teve muita arranca-rabo. Mas teve muita arranca-rabo nessa reunião. Né? Então esse é o ponto, assim, da conversa, entendeu? Então, a gente tá conversando agora, né, público, né, audiência, empresários, empreendedores que estão aqui. O que você está aprendendo disso tudo é o seguinte: preciso estar atento à opinião pública, preciso estar atento às novas tecnologias e tem que estar atento principalmente, quem eu sou. Porque se você não sabe quem é, você também adere a uma opinião pública errada. Aí você faz como a Jaguar fez, você faz como a Ford fez, se fode. Entendeu? Então é por isso que estar atento à opinião pública é muito importante. E obviamente às vezes é uma guerra que você não vai conseguir lutar. Às vezes. Raramente. Você pode perder por um período um pouco as suas vendas, por um tempo, e beleza, diminui um pouco. Mas se você mantém a sua identidade, você não perde o eixo da tua marca. O que é o eixo, Will, né? Pensa no eixo da roda de um carro, porra. Quebrou o eixo da roda do carro, o carro para. O carro capota. Não é? A empresa perdeu o eixo, a Jaguar perdeu o eixo, capotou. Entendeu? Ela capotou. Então é isso. A Ford lançou o Mustang E Amigue, né? Porra, uma bosta. Não colou. Entendeu? Por quê? Porque a marca quase perdeu o eixo. Deu uma trincada no eixo. Aí trocaram rápido, né? Não. Ó, desculpa. Né? Foi mal. Pegadinha no malandro. Opa! A Bud Light, lá nos Estados Unidos, perdeu o eixo, porra. Criou uma péssima associação da marca, porque a marca era associada à cerveja do cara que dá porrada na cara do outro no bar na amizade, né? É um murro e um gole. De repente, uma propaganda woke.
da Bud Light. Até porque é exatamente isso, né? Foi um bom marketing, mas um péssimo branding. A campanha foi boa, Foi um bom marketing. bem feita. Viralizou. Mas uma péssima associação para a marca. Só para você que está assistindo, o que é branding? O que é brand? Gente, brand, tradução, marca. Branding, marcar. Né? Péssimo branding, você marcou mal a cabeça do teu cliente. Bom branding, você marcou bem a cabeça do cliente. Você reforçou aquilo que ele sempre acreditou que você era. É isso. Então, qual que é o teu trabalho, né? A gente pode fazer uma outra aula sobre personagem, sobre o personagem da marca, sobre as associações que a sua marca tem que ter para lucrar mais. Aí seria uma outra história, uma outra aula, mas em última instância, qual é o personagem Bud? Se você pensar no personagem Bud, você sempre vai pensar no cara que dá porrada na cara do outro no bar. A marca, a identidade dela é essa. O eixo dela é esse. Se ela não protegeu o eixo e se fudeu. Ela voltou a proteger o eixo, portanto, manteve a identidade. As coisas correm normal. Então, o que eu quero que vocês entendam? Vamos lá. A identidade é a substância do eixo. Ih, caralho, né? Fudeu. Vamos lá. Qual que é o material, a substância que está no eixo do carro? Sei lá, titânio, ferro, aço. Não é? O eixo do carro, de carro mesmo. O eixo do carro é de titânio, ferro, aço. Beleza. Essa é a substância do eixo do carro. A substância do eixo de uma empresa, de uma marca, é a identidade. Se a marca perde essa substância, essa identidade, ela perde o eixo. Ela quebra o eixo. Uma marca fora do eixo é uma marca que perdeu sua identidade. Né? É o que aconteceu aí com a Jaguar. E é o que talvez muitos de vocês que estão assistindo não saibam responder, que eu já falei aqui. Se tu não sabe dizer quem sou eu, assim, ó, pá! Você tem um problema gravíssimo de marca. E é por isso que a sua marca não cria associações corretas. Todas as associações da Volvo é com segurança. Eles nunca erram, porque a identidade está clara. A Jaguar errou. Todos os carros da Jaguar eram bonitos e luxuosos, e sexys. Os últimos, das últimas décadas não eram mais tanto, né? Mas enfim, os antigos, cara, eram puta que pariu. O que foi acontecendo com a marca? A marca foi perdendo o eixo aos poucos, perdendo a identidade. O eixo foi quebrando aos poucos porque eles não reafirmavam para eles mesmos quem eles eram. Eles estavam esquecendo de quem eles eram desde quando o fundador morreu. Então é isso. Uma marca fora do eixo, ela quebra. Ela cria associações erradas. A associação errada é igual a perder dinheiro. Então tudo que você posta, tudo que você publica, produz uma associação na cabeça do seu cliente. Eu sei que exatamente agora, infelizmente, o brasileiro também ao mesmo tempo ele é um povo infelizmente moralista, né? Ele julga demais, ele quer sempre emitir a opinião dele sobre tudo. Eu lembro de uma cliente nossa, esposa de um cliente nosso. O caso dele era refazer a marca mesmo. Refazer a marca, a estratégia de posicionamento e comunicação. Fizemos tudo, entregamos. A marca cresceu e começou a ganhar mais dinheiro. Eu me lembro até hoje da esposa dele, num encontro. Ela, cara, você é fantástico, cara, você é muito inteligente, eu adoro você, cara, tu é foda. Mas o teu charutinho, hein, isso não desce em mim. Isso aqui é um risco. É uma associação para muitas pessoas que elas não vão comprar de mim, sei lá, cara, porque, número 1, elas podem pensar que eu sou um personagem que tô fumando porque eu quero parecer um poderoso chefão. Que é o que ela associa quem fuma charuto. Segundo, porra, isso faz mal para a saúde. O Ministério do Governo diz que o charuto faz mal. Porra. E aí, por conta disso, eu crio uma associação ruim da minha marca para essa pessoa. E tem um terceiro caso, que é a pessoa, cara, foda-se a sua vida, velho. Entendeu? Você fuma porque, sei lá, você gosta e se faz mal ou não, o problema é teu, a saúde é tua. E o quarto caso, caralho, adoro charuto também, legal. Mas aí vem, eu quero atrair que tipo de cliente? Eu não quero atrair o tipo de cliente moralista, que vai ficar, ele fuma e aí não vou comprar dele. Cara, esse cara, sei lá, eu no fundo não quero ser amigo dele, entendeu? Porque eu, sei lá, cara, enquanto eu tô fumando charuto, que não é um pecado, mas faz mal pra minha saúde, e eu gosto de fumar de vez em quando,
sei lá, o cara tá em grupo de pornografia, entendeu? Então, sei lá, bicho, acho que você deveria olhar pro teu umbigo, não pro meu, né? Mas, enfim, aí a conversa vai pra outra seara. Mas, só tô dizendo, a gente tá aqui numa sala bonita, fumando um charuto, uma conversa de amigos, falando com a audiência. Isso pode estar gerando uma sensação ruim. Mas eu acho que até nisso, Will, trazendo para o campo de negócios, e você tem muito mais propriedade para abordar isso, do ponto de vista de terapeuta mesmo, de psicoterapeuta. Eu acho que esse aspecto, né, do moralismo, ele é muito um sintoma que foi produzido a partir de tudo isso que a gente trouxe aqui. Matou a pau. E se sendo um sintoma, ele é mais superficial e mais frágil. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho o meu negócio, e aqui a gente está falando do ecossistema, dos clientes que você deseja atrair, embasado em histórias reais, sentados sobre a verdade, isso é muito mais consistente, mais duradouro do que eu mudar minha empresa e mudar minha marca por causa de um moralismo, que foi o que aconteceu com várias empresas, como a Bud Light. Até a Nike deu uma derrapada na época na cultura woke, lembra? Pra caralho. Por quê? Perdeu muito cliente. Porque começou a mudar em cima de uma coisa que era volátil, que é fruto de uma ideologia e não de uma história real. Olha, quem tá ouvindo agora, e se estiver ouvindo ainda, né? 3 views no vídeo, né? Porra. Mas quem tá ouvindo até agora, se você se atentou ao que o Arthur acabou de falar, assim, você acabou de ter, sei lá, eu acho que deu um estouro na tua cabeça. Se deu um estouro na tua cabeça, comenta aqui embaixo. Cara, essa parte foi foda, sei lá. Comenta alguma coisa aí, porque é isso. Quando uma empresa ela está sentada em cima de coisas eternas, aí isso também seria uma outra conversa numa outra aula, o que é verdade? O que é a verdade, né? Aí a gente tem que deixar um jeito de deixar essa aula sexy pra galera que querer assistir, né? Mas enfim, o que é a verdade? A verdade existe. Né? Então, vamos lá. A partir do momento que a verdade existe, empresas que estão em cima da verdade, de comportamentos verdadeiros e atemporais, elas vão durar muito mais. Elas atravessam, por exemplo, gerações. A Tiffany, que, né, porra, sei lá, tem quase 200 anos, que sempre esteve em cima de uma verdade, que é o amor. Deu uma levíssima escorregada numa campanha, alguns anos atrás, por conta da cultura woke também, mas até na escorregada foi tão sublime, foi tão sutil, foi tão fina, que eu achei, inclusive, belo. Assim, mas não vou falar da campanha aqui em específico. Mas ela não se perdeu, porque ela está em cima de uma virtude, ela está em cima de algo verdadeiro. Mas enfim, a gente pode conversar disso numa outra aula, como construir uma marca que dure. Né? Eu acho que esse é um bom título, né? Como ter uma marca que atravessa gerações e deixa legado. Né? A gente consegue montar toda a linha de raciocínio para provar o ponto de que uma marca que está sentada em cima da verdade ou das virtudes é uma marca que com certeza ela vai durar muito mais tempo. Se obviamente ela tiver a identidade clara que ela é isso, ela sabe de fato que ela é isso e comunica muito bem isso, como de fato a Tiffany é, por exemplo. Então a gente está falando de uma marca já quase bicentenária. A Mercedes quase bicentenária. Então a gente tem um recheio de marcas aí hoje que tem mais de 100 anos, 200 anos, 300 anos até, algumas. E por que elas duram até hoje? Porque elas estão sentadas em cima de uma verdade sólida. Né? Elas estão em cima da pedra, não em cima da areia. Cara, última pergunta pra gente fechar com, assim, ó, chave de ouro. Analisando exatamente tudo que você trouxe. Desse personagem, da opinião pública, né, desse contorno ali da sociedade. Qual que é a sua opinião dentro dessa nova camiseta do Brasil, onde a campanha foi intitulada ali pelaquela designer nova e colocou, né, Vai Brasa, porque ela concordou que o Brasil, né, ali colocou estampado na camiseta interna, né, Vai Brasa e não Vai Brasil, né? E por que tantas pessoas, a maioria delas, em suma, pelo movimento ali da internet, odiou isso e não se sentiu, putz, a gente não é isso aí não, Vai Brasa, tá de sacanagem. Por que isso aconteceu? Vamos lá, cara. Número 1. O Brasil sofre um momento de colapso total de bolhas.
aliás, de divisão total em bolhas. O Brasil sofre. E aí a gente... Isso é quase uma aula, cara. Mas eu vou sintetizar. Quem forma a opinião pública mesmo? A mídia. Quem tem as mídias na mão? O governo. Então quem seta a maioria das pautas é o governo. Assim, gente, aqui eu não tô falando nada de demais, né? Só a gente vê a última campanha da presidência. Tanto faz se você é Bolsonaro ou Lula, não tô falando disso. Sai desse jogo aí, inclusive, assim, é meio jogo infantil, assim. Tu foi manipulado. Então a gente vive um momento de fissão, de divisão total entre as pessoas, produzida pelo próprio governo. Inclusive o lema do comunismo é dividir para conquistar. O que é isso na prática? Eu divido as pessoas em pequenas bolhas e faço com que essas bolhas se confrontem. Faço com que essas bolhas guerreiem entre si e percam tempo guerreando entre si enquanto não prestam atenção no que de fato tem que prestar atenção. Então, literalmente, é uma estratégia de dissuasão. Tem um livro que se chama A Guerra Psicológica. Você pode comprar se você quiser, se você encontrar. Não tem mais para vender, mas dá para baixar na internet. Lá ele explica exatamente como isso é construído de propósito. O cara que escreveu esse livro foi amigo do Mao Tse Tung. Não amigo, né? Mas conheceu Mao Tse Tung. Ele conheceu o presidente dos Estados Unidos da época e os presidentes. Ele também conheceu Stalin. Enfim, ele conheceu essa galera maneira aí. E ele entendeu como é que um grande governador manipula a opinião pública. Que é através da mídia e da propaganda. Beleza? Então, essa produção cultural de divisão entre as pessoas é planejada. Porque se eu retiro a união do povo, se eu retiro a identidade de massa do povo e crio pequenas identidades, é muito mais fácil de produzir discurso para pequenas bolhas ou para uma bolha grande? Muito mais fácil produzir um discurso para pequenas bolhas. Tanto que se você vê as campanhas do Lula e do Bolsonaro, ele é um camaleão. O Lula adapta a narrativa a cada local que ele está, quando ele está em campanha. Beleza? Ok. Então qual é o ponto? O povo foi dividido de propósito. E fiz essa explicação para chegar nesse lugar. O povo foi dividido de propósito e o povo conflita de propósito. É um plano fazer com que o povo se desuna e brigue. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou pé esquerdo, pé direito, lá na campanha da Havaianas. Ah, eu sou, por exemplo, eu gosto de tal time de futebol. A identidade do brasileiro é o futebol. Cara, pensa bem se o Brasil inteiro tá em torno de homens que correm atrás de uma bola. Tem nada contra o futebol, mas acho que não é a identidade do Brasil isso, né? O Brasil teve uns caras massa, cara. Sei lá, teve José Bonifácio, entendeu? Porra, teve uns caras grandes aqui. A identidade do Brasil é outra coisa. Mas enfim, isso foi retirado do povo de propósito também nas aulas de história na educação infantil. Então eu vou retirando do povo a identidade dele e vou separando o povo em pequenas bolhas. Com isso, eu também crio como efeito colateral um povo muito chato, cara. Um povo que quer ter opinião sobre tudo. Um povo que não tem unidade em nada. Um povo que não concorda em nada. Percebe isso acontecendo no Brasil? Caralho, velho. É um povo que não concorda em nada. Volta 20 anos na última Copa que o Brasil ganhou. Foi 2022, né? 2002. Em 2002, Porra, vê se Vai Brasa não ia pegar pra caralho naquela época. Porra, Brasil, Vai Brasa, cara. Cara, legal, velho. A cor é mais bonita. Eu prefiro a cor atual. É a cor mais bonita, cara. Porra, Vai Brasa. É o nosso bordão brasileiro aqui, entendeu? Ou o jargão, né? Porque é da nossa sociedade só, então. O nosso... Vamos se unir ao entorno do Vamos Brasil, porra. Vai Brasa, porra.
Vai brasa, inclusive, é uma forma íntima de falar com quem você ama. Você não trata os outros que você ama pelo nome composto, né? Você trata com apelido. Você trata com um carinho. Vai brasa, porra. Esse é meu Brasil, cara. Bora brasa. Porra, o brasa esse ano vai... Cara, é legal. Só que o povo é chato. O povo ficou chato. O povo quer emitir a caralha de uma opinião sobre tudo, porra. O povo quer dar, não, mas eu acho... Cara, você acha o quê, cara? O que você tá falando? A gente não tá falando de partido... A gente tá falando de um jogo de futebol que é um período que o povo pode se unir e juntos a gente pode estar... A nossa hashtag aqui, em unidade de povo, vai brasa. Vamos junto, meu Brasil. Brasa é uma forma carinhosa de falar, porra, maneiro, cara. E o brasileiro, ele é assim. Ou é um povo, que eu já falei no começo da aula. É um povo que ele gosta de intimidade. É um povo que gosta de afeto humano, de calor humano. Eu vou tratar quem eu amo. Vamos, Alan? Não, cara. Fala, irmão, beleza, cara? Como é que você tá, cara? É. Fala, Arthurzão. E aí, irmão, você tá bem, velho? Não fico... Entende, cara? A galera tá chata, cara. Por quê? Foram treinados pra se dividir em bolhas e ter uma opinião sobre tudo. E aí a gente tem esse efeito colateral de quando tem algo legal, a galera ainda quer emitir uma opinião, porra. Nada tá bom. Ah, tá tudo chato. É porque o povo tá chato. O povo tá dividido. O povo quer emitir uma opinião sem ter conhecimento para emitir a opinião. Tá, beleza, bota lá, vai Brasil. Beleza, por quê? Por quê? O que é Brasil? Ah lá, fala aí. O que é Brasil? Qual a identidade do Brasil? Uma marca tem eixo, não tem? Um país também tem eixo. Nossa, fragmento. Eu tava em Londres agora. É um país sem eixo. É um país perdido, cara. É um país que, cara, tu vê microbolhas em todos os cantos de Londres. O povo tá dividido. Dividido em religiões. Tá dividido culturalmente. Tá dividido sobre os seus heróis. E eu fui pra Escócia. Eu pisei na Escócia e falei assim, caralho, velho, que povo diferente. O povo tem uma unidade, tem uma identidade de povo mais clara. Lembram dos seus heróis. Isso foi tirado um pouco, mas enfim, eu poderia falar sobre Escócia e Londres aqui, a minha percepção dos dois países, que eu tive uma imersão muito grande lá cultural. O que eu tô te dizendo é o seguinte, quando o povo também perde a unidade, perde o eixo, fudeu. Estados Unidos é um povo que quebrou o eixo um pouco, cara. O Trump tá tentando fazer alguma coisa, mas, enfim, falta muito trabalho ainda para ele conseguir colocar o povo no eixo. Colocar o povo em unidade. Identidade nacional. Nós somos o... Cara, quem é o Brasil? Né? Tá lá o bordão da campanha dele. Make America Great Again. Vamos fazer a América grande de novo, boa de novo. Né? E o Brasil? O Brasil, cara, a identidade que colocaram na nossa cabeça, o Foro de São Paulo, que é a construção do Partido Comunista no Brasil, construiu que identidade pra gente? O Brasil é o país dos pobres. O Brasil é o país o país dos pobres, é o país dos coitados. O brasileiro foi programado, desde a década de 60 para cá, a se sentir inferior e sem identidade. Foi retirar a identidade do povo desde o golpe da República. A gente vive numa república agora. A república é um golpe. A gente tá em golpe de Estado desde do golpe da República, porra. O Brasil era império. O Brasil tinha unidade. Que quebrou o eixo lá atrás, porra. Mas ninguém estuda história. Ninguém estuda aonde pisa e caga e mija, porra, e come. Esse é o problema. É um país que não tem identidade. Se não tem identidade, então qual a primeira coisa que eu faço para destruir uma pessoa? Eu retiro a identidade dela. E eu dou uma identidade de grupo para ela. E eu retiro dela a história real, porque eu só amo aquilo que eu conheço. E eu dou uma história ruim no lugar que foi a história. O Brasil é país dos pobres, de quem sofre muito, o caralho a quatro. O brasileiro se acostumou a isso aí. Ele vive essa narrativa, ele vive essa história. É o roteiro que deram para ele viver.
Desde quando você nasceu, eu nasci. Até eu começar a estudar e vi que me venderam um roteiro bosta. Um roteiro de fracassado. Não de fracassado financeiramente, gente. De fracassado moralmente. Fracassado espiritualmente. O que está retornando a identidade do povo brasileiro agora? O movimento católico. Pode ver que o catolicismo, cara, quando eu comecei a frequentar a missa, cara, eu sentava com o padre quase, há 4 anos atrás. Hoje, se eu não chegar meia hora antes, vocês sabem disso. Vocês também vão na missa diária ou uma vez na semana no mínimo. Cara, se você não chegar 10, 20 minutos antes, você não senta. Fica na porta. Você fica na porta. Então, o que consegue trazer o povo em unidade de novo? Algo superior, belo e bom. Que é o que a religião traz. E a verdade está aí no catolicismo e tal, e etc. Então, é isso, cara. Então, resumindo a sua pergunta, hoje tá essa coisa chata da galera encrespar com uma camiseta que o povo tá mimado. Pertence a pequenas bolinhas e a bolinha dela, ela tem uma identidade de grupo nessa bolha, na qual essa identidade de grupo, de bolha, é o tipo de pessoa que tem que emitir uma opinião sobre tudo. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com outro empresário que precisa entender isso também. Como eu falei, os nossos frameworks para que você consiga aplicar isso na sua marca, estudar a opinião pública, você compreender mais sobre como investigar o grupo o qual você vende, a bolha a qual você vende. Todos esses materiais vão estar disponíveis completamente gratuitos aqui na descrição do vídeo. Aproveite os materiais e se você for tendo êxito com os materiais, cresça financeiramente, cresça mais a sua marca para que ela dê mais lucro e você, se Deus quiser, esteja aqui nos nossos programas de consultoria avançados para as empresas que realmente querem atrair muito mais clientes e aumentar os lucros no final do dia. Obrigado, até o próximo vídeo.